nós vamos começar a estudar probabilidade e eu tenho certeza que qualquer aluno de ensino médio sabe da importância desse assunto quando se trata de Enem e vestibulares em geral, né? Porque é um assunto muito abordado por todos os tipos de prova imagináveis, porque envolve muita coisa do dia a dia, né? A probabilidade. Às vezes a gente não pensa em probabilidade, mas geralmente a gente tem uma intuição para saber se uma coisa vai acontecer ou não, né? E a gente pensa em probabilidade no fundo, né? Indiretamente, digamos assim. E probabilidade, matematicamente falando, é uma coisa que vocês já conhecem, né? Que a gente vai ver aqui. É uma coisa que vocês já trabalharam no primeiro ano, no nono ano, certo? E a princípio nós vamos definir alguns nomes aqui que a gente vai usar bastante ao longo do estudo desse assunto, né? E nós temos dois tipos de eventos, né? Evento, a gente pode pensar a princípio em um acontecimento, digamos assim, né? A gente tem um evento chamado determinístico, que é aquele que a gente vê acontecer sempre praticamente a mesma coisa, né? A gente já sabe o resultado pré-determinado, digamos assim, e tem alguns eventos que a gente chama de probabilístico, que é aquele que ou aleatório, né? Evento aleatório ou probabilístico, que é aquele que acontece de forma inesperada. Por exemplo, num baralho você tirar um coringa ou não, né? São eventos que você às vezes pratica sempre o mesmo evento, que é tirar a carta do baralho, mas você não sabe o resultado. Então esses eventos são chamados de eventos aleatórios, tá? E é sobre esse assunto que a gente vai falar, sobre esses eventos aleatórios ou probabilísticos, dependendo do livro que você encontra aí, tá? Geralmente chama de eventos aleatórios. Bom, mas vamos definir o que é isso. Primeiro, imagina que você tem um conjunto que eu chamei aqui de ômega, a letra grega, né? Ômega. Um conjunto não vazio, porque se for vazio não tem muita graça, né? E um subconjunto de ômega. Então você tem alguma coisa parecida com isso assim, né? Ó, você tem lá um conjunto ômega e você tem um certo conjunto E lá dentro, né? De ômega, ou seja, um subconjunto de ômega, certo? O ômega nós vamos chamar de espaço amostral, certo? Então, o que é um espaço amostral? Essa é a pergunta. O espaço amostral, ele é o conjunto que contém todos os possíveis eventos, tá? Então, ó, é o conjunto que contém todos os resultados possíveis de uma experiência, certo? De uma experiência aleatória, digamos assim, né? Experiência aleatória, já que a gente está falando desse assunto. Bom, então isso que é um espaço amostral. É um conjunto que contém todos os resultados possíveis, tá? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é o espaço amostral?
é o conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se o dado tiver 6 faces, tá? Porque existem outros dados também. Esse E a gente chama de evento, certo? Ou seja, o que é um evento? O evento nada mais é que um subconjunto de ômega, certo? Ou seja, todo evento está contido em um conjunto que a gente chama de espaço amostral. Então, um evento está contido em espaço amostral, sempre, certo? Agora, vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente entender como que é esse negócio, né? Vou falar desse exemplo aí que eu acabei de citar para vocês, ó. A gente tem lá no lançamento de um dado, né? No lançamento de um dado, então, e é claro que aqui eu vou considerar um dado não viciado, né? Aquele que não tem tendência para dar nenhum número, certo? O que a gente tem? Olha, eu tenho que o espaço amostral é o conjunto dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Como seria um evento aqui? Olha, temos vários eventos, né? Por exemplo, eu vou chamar de E1, esse evento aqui, ó, 2, 4, 6, certo? Que eu poderia dar um nome para ele, né? Quem que é esse evento aqui? Ocorrer um número par no lançamento, certo? Então isso é um evento, né? Outro evento, ó, vou colocar aqui assim, um evento número 2. Por exemplo, 1, 2, 3. Como que eu poderia dar um nome para esse evento? Ocorrer, né, um número menor ou igual a 3. Então, esse é um nome que eu dou para um evento. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui, então. O evento que eu vou chamar de E3. Por exemplo, 2, 3, 5. Né? Como que eu poderia dar um nome para esse evento aqui? Ocorrer, né, um número primo. Tá vendo, ó, como funciona? Então, esse evento aqui, ele vem dado no exercício para você. Então, a probabilidade, nós já vamos chegar nela, ela te dá um número que mede isso. Então, você pergunta assim, qual é a probabilidade de ocorrer um número par? Qual é a probabilidade de dar um número primo? E assim por diante, tá? Então, e é claro que a gente tem alguns eventos que são tão especiais que tem até um certo nome, tá? Ó, por exemplo, ó, temos dois eventos especiais. O primeiro deles é chamado evento certo. Evento certo. Por exemplo, como seria aqui nesse caso? Olha, nesse exemplo aqui seria assim, eu vou chamar de EC, para falar que é o evento certo. Tá, ó. Ocorrer um número entre 1 e 6. Ah lá, é um evento certo. Tem 100% de chance de ocorrer esse evento. Então a gente chama de evento certo. Bem sugestivo, né? E o outro evento que a gente tem aqui nesse caso, nesse exemplo aqui do lançamento de um dado, é um evento que nunca ocorre, certo? Chamado de evento impossível. Ó, evento impossível. Ou seja, o nome também já fala, né? Bem sugestivo. É uma coisa
coisa que é impossível de acontecer, certo? No nosso exemplo aqui eu vou chamar de evento impossível. Qual seria esse evento? Ocorrer um número maior do que 10. Certo? Aqui eu fui até um pouco mais exagerado, mas por exemplo, qual seria um outro evento impossível para o caso do dado? Ocorrer o número 7, ocorrer o número 13, ocorrer o número 28, tá? É um evento que nunca ocorre. Agora, o que é uma probabilidade? Olha, uma probabilidade, eu falei para vocês que vocês iam, né, ficar surpreso com a definição de probabilidade, que é uma coisa que você já conhece. Sabe o que é uma probabilidade? É uma função. Então, a probabilidade é uma função que eu vou chamar função P, tá? Para a gente não confundir com as funções F que a gente via lá no primeiro ano, né? Então, é uma função P que associa um evento a um número no conjunto ou no intervalo real de 0 até 1. Certo? Então, como seria isso matematicamente falando? Né? Vamos relembrar lá um pouco de funções. Ó, isso daqui seria assim, ó, você tem lá uma função P, né? Que essa função P faz? Ela pega um elemento nesse conjunto aqui, que é o espaço amostral, e ela associa a um número nesse conjunto, de 0 a 1. É por isso que as probabilidades são dadas em porcentagem. Porque 0 é 0% e 1 é 100%. Tá vendo? Então, uma probabilidade não pode estar menor que 0 e nem maior que 1. Por conta da imagem da função. O domínio da função é o espaço amostral. A imagem da função é o intervalo 0, 1. O que ela faz? Ela pega um evento nesse conjunto e transforma na probabilidade do evento. Né? E a pergunta é, como que essa probabilidade é dada? Ou seja, como que você calcula a probabilidade? Você faz assim, ó, a probabilidade de ocorrer um evento E é um número de elementos de E dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou você poderia pensar assim, né, ó, casos favoráveis, que é o que você quer, né, por total de casos. Ou seja, é aquela ideia que a gente já está acostumado, né? Como você calcula a probabilidade? Você pode pensar assim, né? Ou a definição da função, que essa aqui seria a lei de formação da minha função. Então eu pego o número de elementos do meu conjunto, do meu evento, né, que eu quero calcular a probabilidade, e divido pelo total de casos. Então, casos favoráveis pelo total de casos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar no lançamento de um dado, então, assim, ó, para a gente continuar com o mesmo exemplo, que ele é bem fácil de entender as coisas, né? Então, ó, no lançamento de um dado, calcule a probabilidade, de ocorrer um número primo. E é claro que eu estou considerando um dado não viciado, repito, né? E aqui
um dado de 6 faces, certo? E depois eu quero calcular também a probabilidade de ocorrer um número maior do que 2. Então vamos lá. Um número primo. Então, o meu E aqui no caso, quem que vai ser? Meu evento primo, né? 2, 3, 5. Cuidado, hein? O 1 não é primo, tá? Então, a probabilidade de ocorrer o evento ser número primo, quantos elementos tem aqui? 3. Quem que é o meu ômega aqui, ou seja, no espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos tem ômega? 6. Então, meio. Ou você pode transformar em porcentagem. Então, quer dizer, você lançou um dado, 50% pode ser um número primo, 50% de chance de não ser primo. Tá? E qual é a probabilidade de ser um número maior do que 2? Então, o meu evento aqui, que eu vou chamar de F, evento F, é 3, 4, 5, 6. Então, maiores que 2. Não igual a 2, tá? Então, qual é a probabilidade de ocorrer o evento F, que é ser maior que 2? É número de elementos de F, 4, dividido pelo número de elementos do total de casos possíveis. Então, 4 sextos pode ser também 2 terços, ou aproximadamente 66,6%, simplificando por 2. Tá? E uma observação que eu vou fazer aqui é a seguinte, ó, observação. Um espaço, né, chamado espaço equiprováveis. O que é um espaço equiprovável? Olha, o espaço equiprovável, o nome já fala, equi vem de igual, provável de probabilidade. Então, são espaços onde todo mundo tem a mesma chance de ocorrer. Por exemplo, o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, que é um pouco mais simples, né? Se você lança uma moeda não viciada, qual a chance de dar cara? 50%. Porque você tem 2 eventos, cara ou coroa. Acontecer cara ou coroa. Então, para dar cara, você faz 1 sobre 2, meio. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples de probabilidade para você entender os conceitos e tal. Beleza?